boa noite. É muito bom estar com você a fim de adorarmos ao nosso Deus no culto desta quarta para o alto. Como você sabe, no templo da nossa igreja está sendo exibido um filme especial de Natal do The Chosen. Este filme não pode ser transmitido pela internet. Por isso eu estarei com vocês aqui no canal do YouTube, adorando ao nosso Deus neste culto online. Eu peço para que você agora dirija sua atenção a Deus, pois nós vamos orar, falaremos com Ele, pedindo para que Ele nos guie ao longo de todo este culto, que o Espírito Santo possa nos dirigir. Se você puder fechar os seus olhos, você poderá fazer isso, mas se você não puder fechar os olhos, que a sua atenção esteja voltada para o Senhor a partir deste momento. Oremos. Pai querido, muito obrigado por essa oportunidade muito especial de estarmos aqui na sua presença, a fim de adorá-lo neste culto que prestamos para o Senhor. Deus querido, queremos apresentar a Ti uma adoração de todo o nosso coração e pedimos que o Espírito Santo possa nos guiar ao longo de todo este culto. Querido Deus, o nosso desejo é de nos relacionarmos mais com o Senhor. Que o Espírito Santo possa nos conduzir, possa falar aos nossos corações, que a sua palavra, ó Deus, encontre morada nos nossos corações e que nós possamos colocá-la em prática em nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao nosso Deus, cantando, exaltando o seu santo nome. A ti
Como é bom louvar a Deus, como é bom cantar louvores ao seu nome, exaltar ao nosso Deus que nos criou e nos salvou em Jesus Cristo. Eu quero convidar você a adorar a Deus comigo agora por meio da leitura da palavra. O texto aparecerá aí na tela para que você possa ler comigo este texto, esta passagem que fala a respeito do nascimento de Jesus. Mateus capítulo 2, a partir do versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. E por confiarmos em Jesus, nós podemos contar com Ele em todas as circunstâncias das nossas vidas. E talvez você hoje esteja passando por uma situação muito difícil, talvez algo que você já esteja enfrentando aí há muito tempo e talvez você já não vê uma solução, você já esteja perdendo a esperança. Mas este é o momento de você se colocar na presença de Deus, colocar nas mãos dele. Como nós lemos agora há pouco, Jesus é o Deus conosco. Nós podemos confiar no seu cuidado, nós podemos confiar nele. Para isso, basta clamarmos ao seu nome. Quando nós clamamos por Jesus, nós estamos expressando a nossa confiança somente nele. E nós estamos dizendo que ele é a nossa única esperança. Jesus é aquele que renova o ânimo de quem está cansado, renova o ânimo daquele que está abatido, transforma a tristeza em alegria. E eu quero te convidar a, neste momento, colocar a sua vida nas mãos do Senhor enquanto eu oro por você. Eu não conheço o seu coração, não sei do seu problema, mas eu quero falar com aquele que te conhece muito bem. Eu quero falar com aquele que pode todas as coisas, aquele que é o Deus do impossível, para que ele intervenha em seu favor. Mas é preciso que você creia, que você tenha fé no nome de Jesus. Então, neste momento, ore comigo, ore com fé, pois nós estaremos falando com o nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus que nos ama, Deus que é bom, Deus que é misericordioso. Oremos. Pai querido, neste momento nós estamos aqui no nome de Jesus. Pai, Jesus que é aquele que intercede por nós diante de Ti. Jesus que é o nosso Salvador. Ó Deus, e diante de Ti, no nome de Jesus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Ó Pai, nos ajude a sermos pessoas melhores, fazendo uma transformação em todo o nosso ser, por meio do Teu Santo Espírito. Deus querido, e nós neste momento queremos declarar que confiamos no Seu poder, confiamos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, confiamos que mesmo com toda a Sua grandeza, o Senhor se importa com cada um de nós, o Senhor cuida de nós, e por isso nós entregamos agora as nossas necessidades nas Suas mãos. E Pai, eu peço agora por cada pessoa que neste momento deposita nas Suas mãos os seus desafios, os seus problemas,
a angústia do seu coração. Coloca nos seus braços a sua ansiedade e vai lançando nos braços do Senhor. Ó Deus, eu peço que o Senhor dê a solução que eles precisam, pelo poder que há no nome de Jesus. Ó Pai querido, eu peço que o Senhor cure aqueles que estão enfermos. Deus amado, que o Senhor renove as forças daqueles que estão cansados, abatidos, sobrecarregados, pois essa é a promessa de Jesus, quando Ele convida todos que estão assim a irem até Ele, para que Ele então possa renová-los. Ó Deus, faz uma obra maravilhosa na vida de cada um. Opera dos seus milagres, ó Deus. Faça tudo isso, não porque mereçamos, mas pela sua misericórdia, Deus, pela sua bondade. Faça isso para a glória do seu nome, porque o Senhor é quem merece todo louvor, toda adoração, toda a glória deve ser dada a Ti. Renova a alegria nos corações, ó Pai. Conforta, consola aqueles que porventura estejam enlutados. Abra, Deus, a porta de emprego para aquele que está desempregado e já, ó Deus, não encontra mais uma porta aberta para trabalhar. Abra a porta que cada um precisa. Pai querido, faça dos seus milagres, pois está aqui um povo que clama pelo Senhor, pela ajuda que vem do Senhor, e nós cremos que o Senhor tem poder para todas as coisas, em que em tudo o seu nome seja exaltado, seja glorificado, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. descansar no Senhor. Apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas limitações, nós podemos descansar em um Deus que tudo provê. Vamos juntos? Salve-me.
E em cada culto nós temos a oportunidade de adorarmos a Deus, entregando a Ele os nossos dízimos e as nossas ofertas. Enquanto cantamos mais um hino de louvor ao nosso Deus, aparecerá aí na tela os dados bancários da igreja, aparecerá também a nossa chave Pix, para você enviar a sua oferta, o seu dízimo, e este será também um ato de adoração. Nós, como povo de Deus, somos chamados por Ele, para reconhecermos que tudo é dele. Na verdade, tudo que Ele tem colocado nas nossas mãos pertence a Ele. Nós somos apenas seus bons mordomos. E quando entregamos os dízimos e ofertas com fidelidade, nós estamos reconhecendo isso, que tudo pertence ao nosso Senhor, e este também é um ato de adoração. Tu deixaste, Jesus, o teu reino de luz e baixaste este mundo tão vil. Um presépio em Belém, tu, Jesus, o bem, escolheste por berço infantil. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Alegraram-se os céus com os santos de Deus, 5 deles nascendo Jesus. E os filhos de Adão conceder salvação pela morte e resgate da cruz. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Tu vieste, Senhor, revelar-nos amor, e te aprove do mal nos salvar. Mas provaste do fel do rodejo cruel, onde enfim te fizeram provar. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Outra vez tu virás e por mim chamarás, rodeado dos anjos de Deus. Oh, que gozo pra mim se disseres assim, um lugar te darei eu no céu. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Na mensagem de hoje, eu quero refletir com vocês no texto de Mateus, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12, texto que nos fala a respeito do nascimento de Jesus e da visita dos magos do Oriente ao Senhor Jesus Cristo, ao Salvador que veio ao mundo. E nós aprenderemos com esse grupo de pessoas que o Natal nos lembra sobre o nosso papel como adoradores, que ao buscarmos Jesus, nós devemos buscá-lo para adorá-lo. E nós aprenderemos isso e outras coisas ao lermos este texto. Convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12, mas você poderá acompanhar a leitura também na tela. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia,
nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando tiverem encontrado, avisem-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Que Deus fale ao seu coração por meio da sua palavra. Bem, nós vemos neste texto que Jesus, ele havia nascido em Belém da Judéia. O texto nos dá aqui um marco na história, dizendo que isso havia acontecido nos dias do rei Herodes. E naquela ocasião, um grupo de magos do Oriente, outras traduções dizem sábios. Esses homens, eles exerciam a função ligada à astrologia, ao estudo das estrelas e coisas relacionadas ao assunto. E esses homens, eles lá na sua região, bem longe de Jerusalém, eles haviam avistado uma estrela muito diferente, uma estrela que lhe chamou a atenção. E eles entenderam que eles deveriam segui-la, pois ela os levaria para o local onde tinha nascido o Salvador da humanidade, o Rei dos Judeus. Bem, acredita-se que este grupo era oriundo da Pérsia, um local muito distante dali, e que lá na Pérsia esse grupo havia tido acesso a respeito das profecias sobre o Messias, sobre o Cristo, o Salvador de toda a humanidade. E eles então se prontificam ao realizar uma longa jornada para encontrarem aquele menino que havia nascido e então adorá-lo. Eles fazem essa jornada e eles chegam até Jerusalém. Acredito eu que a estrela, num dado momento, tenha sumido de suas vistas, por isso eles se dirigem a Jerusalém, buscando encontrar ali o rei dos judeus, já que Jerusalém era a capital política, religiosa de toda aquela nação, de todo aquele povo. E era muito natural que o rei dos judeus estivesse ali. Eles de fato encontram um rei, mas não aqueles que eles estavam procurando. Eles encontraram o rei Herodes, que ficou alarmado junto com toda a cidade, assim que diz o texto no versículo 3, com a presença daqueles magos vindos do Oriente, que buscavam o rei dos judeus para que então pudessem adorá-lo. A cidade toda estava em polvorosa com aquele acontecimento. E os magos vão até a corte de Herodes, buscando saber onde o menino estava. O que nos chama a atenção aqui, neste momento, é exatamente o que está aí no final do versículo 2. Os magos dizem:
nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Queridos, o Natal nos traz essa mensagem de que toda a adoração deve ser dada ao Senhor Jesus e que nós devemos buscá-lo, nós devemos estar em sua presença para adorá-lo, reconhecendo tudo aquilo que ele é. Ele é o nosso Salvador, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores e por isso ele merece toda a nossa adoração. Adoração que não deve ser direcionada a mais nenhuma outra pessoa, a nenhum outro objeto, a mais ninguém, a não ser ao Senhor Jesus Cristo. Você pode observar que neste texto, aqueles homens saíram de muito longe para adorar a Jesus, o Rei dos Reis. E olha, hoje Jesus, ele não está longe de você, porque ele é o Deus conosco. Ele é o Deus que está junto daquele que crê em seu nome. Portanto, aí mesmo onde você está, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, até mesmo em meio ao trânsito intenso das grandes cidades, ali no seu trabalho, você pode adorar ao Senhor Jesus, fazendo tudo conforme o agrada, sempre buscando fazer a vontade de Deus, buscando ser parecido com Ele. E você pode ter certeza que esse será um gesto de adoração, fazer tudo para agradar a Deus, tudo para a glória do nome de Deus. Você adora Jesus se reunindo com o povo de Deus na igreja, mas você adora Jesus em casa também, com a sua família. Você adora Jesus em todos os lugares, desde que o seu coração esteja voltado para Ele. Aqueles homens saíram de muito longe, com os corações voltados para Jesus. E eles queriam estar na presença dEle, diante dEle, para render a Ele toda a adoração. Eles não tiveram nenhum temor daquela longa viagem, eles não tiveram nenhum tipo de preguiça para buscarem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Salvador Jesus Cristo, para então o adorarem. Qual tem sido a sua atitude? Você tem dado tudo de você mesmo? Você tem adorado ao Senhor com todas as suas forças, com todo o seu coração, com tudo que você é? Essa é a adoração que agrada ao nosso Deus, é a adoração que nós devemos render a Jesus, render ao Deus Pai, ao Deus Espírito Santo. Essa é a adoração que agrada ao nosso Senhor. O texto nos fala a respeito também dos falsos adoradores. Nesse período do Natal, em que somos lembrados da importância de adorarmos somente a Jesus, nós também somos colocados diante de algumas ameaças. E foi o que aconteceu com aqueles magos do Oriente. Eles enfrentaram algumas ameaças para a verdadeira adoração. Eu me refiro aos falsos adoradores. E o rei Herodes, aqui nesta narrativa, ele representa exatamente os falsos adoradores. São aqueles que demonstram algum tipo de interesse no nascimento de Jesus, na pessoa de Jesus, na figura do Senhor Jesus Cristo, no seu nome. Eles demonstram interesse, demonstram respeitá-lo e até dão a impressão de que querem adorá-lo. No entanto, o seu interesse é falso, a sua adoração, ela é falsa. É importante notar que após a palavra de Deus ser consultada, as escrituras serem consultadas, porque os magos, eles não sabiam para onde ir, tendo constatado que o menino não estava ali em Jerusalém, aquele que eles procuravam. Então eles consultam a Herodes, que por sua vez solicita aos especialistas, você pode conferir aí no versículo 4, ele solicita aos sacerdotes e escribas que pudessem
verificar nas Escrituras onde o Messias, o Cristo, haveria de nascer. E no versículo 5 nós temos então a resposta. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. Versículo 6 agora. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Depois de consultar as Escrituras, eles entendem que os magos deveriam ir a Belém. E Herodes, aquele falso adorador, direciona os magos e toda aquela comitiva para que fossem até Belém. E diz para eles o seguinte: olha, depois que vocês encontrarem o menino, voltem e digam para mim onde ele está, porque eu também pretendo adorá-lo. No entanto, a intenção de Herodes não era de adorar ao menino, não era de adorar a Jesus. A intenção de Herodes era a de exterminá-lo, porque Herodes, ele não tinha nenhuma intenção de que o seu posto como rei fosse tomado por qualquer outra pessoa. Não havia temor de Deus no coração de Herodes. Herodes não cria em Jesus como o seu Salvador, mas ele via em Jesus uma ameaça. E ele enxergou ali, naquele encontro com os magos, uma oportunidade de eliminar toda a ameaça para o seu reinado. Herodes era um falso adorador daquele tempo. Hoje em dia, há muitas pessoas que demonstram interesse por Jesus, mas, infelizmente, elas querem falar o nome de Jesus para terem benefícios para elas mesmas. Elas querem não falar do nome de Jesus para que ele seja adorado, mas elas querem falar do nome de Jesus para ocuparem lugares de privilégio. Elas querem falar o nome de Jesus para ganhar dinheiro. Elas querem falar do nome de Jesus e do nascimento de Jesus para vender cada vez mais. E é por isso que o Natal é uma data muito festiva, mas também é uma data de grande interesse comercial. E tem muita gente por aí, nessa época, falando do nascimento de Jesus, falando do nome de Jesus, mas sem ter Jesus reinando em seus corações. Essa é uma falsa adoração. E você já pode concluir comigo que não é a adoração, não é isso que Deus deseja, não é isso que Deus espera de nós. É muito bom trocar presentes, é muito bom dar e ganhar presentes. Isso não está errado, porque no Natal a gente ganhou o maior presente, que é a salvação em Jesus Cristo. Ganhamos esse presente do nosso Deus. E é muito bom a gente presentear outras pessoas e assim nos alegrarmos juntos, termos esse ambiente de alegria, onde aqueles presentes apenas fazem uma alusão a tudo que Deus fez por nós, que é de um valor infinitamente maior. O problema é relacionarmos o Natal com uma data comercial. O problema é relacionarmos o nome de Jesus com algo que pode nos trazer muitos benefícios materiais. Infelizmente, tem muita gente fazendo isso por aí. São os falsos adoradores que fazem isso não só na época do Natal, mas infelizmente vão pelo ano inteiro usando o nome de Jesus em benefício próprio. Mas nós sabemos que o mesmo Jesus que veio como um menino, ele cresceu, se tornou homem, ele morreu na cruz, cumprindo a sua missão, expiando os pecados de toda a humanidade. Ele ressuscitou, ele subiu aos céus e ele mesmo disse que ele há de voltar para julgar toda a humanidade. Você pode ter certeza que no dia em que Jesus Cristo voltar, todas essas pessoas que têm usado o seu nome em benefício próprio passarão pelo julgamento do próprio Cristo. Eles não ficarão impunes. E na sua volta, Jesus quer encontrar em cada um de nós verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores que são guiados pela palavra. O texto nos diz que somente depois das Escrituras serem consultadas, os magos puderam seguir na direção correta, a direção de Belém, onde Jesus havia
nascido. Queridos, a palavra de Deus, ela é uma ferramenta essencial para que sejamos verdadeiros adoradores. Nós só adoraremos ao Senhor de todo o nosso coração se conhecermos a sua palavra, se conhecermos a Bíblia, a Escritura Sagrada. Vejam, os magos haviam saído de longe para adorar a Jesus, mas num dado momento, eles acabaram se perdendo pelo caminho e tiveram que ir para Jerusalém. Eu creio que a estrela tenha desaparecido ali por um período. Eles não tinham conhecimento da palavra. E após ouvirem o que as Escrituras diziam, eles foram para o local correto para adorarem a Jesus. Nós só adoraremos a Cristo da maneira que Deus espera, se nós formos conhecedores da sua palavra, que é uma providência dele para nós, para que não sejamos enganados pelos falsos adoradores deste mundo. Os magos, então, chegando ali em Belém, eles têm um momento assim de grande júbilo, diz o texto. No versículo 9, nós temos que eles chegaram ali e eles pararam onde o menino estava, porque a estrela havia parado também. Depois deles seguirem caminho de Jerusalém para Belém, a estrela apareceu novamente e ela prosseguiu, e eles foram seguindo, e quando ela chegou onde Jesus estava, ela parou, e eles pararam naquele lugar. E no versículo 10, eles se alegraram muito, porque eles entraram numa casa e eles viram que ali estava o menino com a sua mãe. E eles ficaram deslumbrados, eles entenderam que aquele menino não era um simples bebê, mas era o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Salvador. E o texto diz que eles se prostram diante daquele menino e o adoraram. Eles o adoraram naquele momento. É a atitude esperada de quem está diante de um rei. Se prostrar com todo respeito. É a atitude de quem está diante daquele que é muito mais do que um rei deste mundo, diante daquele que é o próprio Deus. É a atitude de o adorar. É interessante você notar que, ao chegarem diante de Herodes, não há informação no texto bíblico de que eles tenham se prostrado e tenham adorado Herodes, mas eles rendem a adoração unicamente a Jesus. E eles entregam 3 presentes a Jesus: ouro, incenso e mirra. Orígenes de Alexandria, comentando este texto, ele dá alguns significados para esses presentes. Ele comenta que eles entregaram ouro para o rei, mirra para o homem, incenso para Deus, reconhecendo quem estava ali diante deles. O Rei dos Reis, Senhor Jesus. Então, para o Rei dos Reis, eles entregam ouro. A mirra, porque Jesus, ele também era 100% homem. E a mirra era a essência aromática utilizada na preparação dos corpos que seriam sepultados. Era uma essência aromática utilizada no homem, um corpo mortal. Estava ali Jesus, naquele corpo 100% homem. E nós conhecemos ao longo dos evangelhos que Jesus, ele realmente tomou forma humana. João capítulo 1, versículo 14 nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Ele estava ali cheio de graça e verdade. A palavra de Deus, também no Evangelho de João, no capítulo 4, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, nos fala que Jesus estava cansado e Jesus teve sede. Enfim, Jesus, ele passou por limitações físicas, como nós passamos. Quando seu amigo Lázaro faleceu, o texto de João 11:36 nos diz que Jesus chorou. Ele ficou triste, ele tinha também emoções humanas. A diferença de Jesus para toda a humanidade diz respeito ao pecado. Ele não cometeu pecado algum, conforme nos ensina Hebreus capítulo 4, versículo 15.
ele se assemelha conosco em todas as coisas, com exceção do pecado. Ele não cometeu pecado algum, por isso que Jesus, ele é o ser humano perfeito. Ele é 100% homem e como homem viveu conforme a vontade de Deus e ele entregou a sua vida lá na cruz por amor a nós. Ele não precisava desse sacrifício, porque ele é o Filho perfeito de Deus, o ser humano perfeito. Mas por ser perfeito, somente ele poderia dar a própria vida para que pudéssemos ter a salvação. E por isso Jesus deu de si mesmo lá na cruz do Calvário. E por ser perfeito, o sacrifício de Jesus foi aceito por Deus. E então Jesus Cristo, ele ressuscitou ao terceiro dia. A morte não pôde vencê-lo. Ele ressuscitou e através do nome de Jesus nós podemos ter a salvação. Os magos entregam para ele um terceiro presente, um incenso dedicado a Deus. O incenso é para Deus, reconhecendo a divindade de Jesus. É um momento de grande adoração. Eles adoram a Jesus por tudo aquilo que ele é. Eles adoram a Jesus pela missão que ele haveria de cumprir nesse mundo. Eles adoram a Jesus por ser o Deus Salvador de todo aquele que nele crê. E nós aprendemos aqui com os magos do Oriente que ao buscarmos Jesus para adorá-lo, nós o buscamos para entregar a ele tudo que nós somos, para entregar a ele tudo que nós temos em nossas mãos e aquilo que há de melhor em nós e que há de melhor em nossas mãos. Nós não buscamos a Jesus para ter algo em troca. Nós não buscamos a Jesus para fazer qualquer tipo de barganha. É claro que ao adorarmos Jesus, nós somos ricamente beneficiados. O salmista diz que na presença de Deus há plenitude de alegria. Nós vemos aqui como aqueles homens estavam jubilosos, ou seja, felizes, alegres, tomados da alegria do céu. O coração deles ficou cheio da alegria do céu. Nós somos ricamente beneficiados quando estamos na presença de Jesus, adorando de todo o coração. Mas a nossa intenção não deve ser aquela de adorá-lo para obter algo em troca, mas por reconhecer tudo aquilo que ele é e por dedicar aquilo que há de melhor em nós, aquilo que temos em nossas mãos para a sua obra, para que nós coloquemos ao seu serviço, para que vivamos para a sua glória. De que maneira você tem buscado Jesus? Você tem dado 100% de você para ele? Você já dedicou a sua vida para Jesus, dizendo: Jesus, reina na minha vida e faça na minha vida a sua vontade. Eu não vivo para mim mesmo, mas eu vivo para ti, ó Jesus. Essa é a verdadeira adoração. É interessante, queridos, que o texto termina nesta passagem mostrando para nós que o Senhor é aquele que pode avaliar se a nossa adoração ela é sincera. No versículo 12 nós temos o seguinte: tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Deus, ele não pôde ser enganado por Herodes. Talvez os magos tenham até ficado bem convencidos de que Herodes realmente desejava adorar ao menino que havia nascido. Mas Deus, ele não pode ser enganado por ninguém, porque ele conhece o coração de toda pessoa. E por conhecer o coração de Herodes, ele não permitiu que os magos voltassem e dissessem para ele onde Jesus estava. E por isso eles fizeram outro caminho na volta para a sua terra. Deus conhecia o coração de Herodes, Deus conhecia o coração dos magos do Oriente, aceitou a adoração deles. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração, e que ele possa ver em nós uma adoração sincera, uma adoração verdadeira,
que Ele possa ver em nós corações que realmente se submetem à sua vontade, corações que se arrependem diante do pecado, corações que estão dispostos a confessar os seus pecados, a buscar a transformação que o Espírito Santo pode fazer naquele que é quebrantado e contrito, que o Espírito Santo possa encontrar em nós um coração disposto a ser transformado e usado conforme a vontade de Deus. Que essa seja a vontade do seu coração, não só hoje, não só no dia 25 de dezembro, mas durante os 365 dias do ano. Vamos orar? Pai querido, te agradeço, porque a sua palavra, ela nos ensina sobre como devemos adorá-lo. Ó Senhor, encontra em nós um coração de verdadeiros adoradores. Encontra em nós corações dispostos a fazer a sua vontade. Ó Senhor, encha-nos do seu amor. Deus querido, o Senhor enviou Jesus para salvar a humanidade perdida por causa dos seus pecados, perdida nas trevas. Encha-nos desse mesmo amor para que possamos cumprir a nossa missão de proclamadores da mensagem de salvação que há no nome de Jesus. E nos use para salvar todos aqueles que ainda hoje estão perdidos nas trevas do pecado. Em nome de Jesus. Amém. Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, fonte de luz, trevas vêm pois dissipando. Nasce Jesus, fonte de luz, rompe as cadeias do forte. Ai, ao dia da salvação, triunfante vem. Salve Jesus, ó, firma teu justo império. Grato louvor os homens e os anjos têm. Nasce Jesus, fonte de luz, ó, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, a quem quer ele bem. Deus nos amou e nos mandou Cristo seu Filho querido. Deus nos amou, Deus encarnou, veja um menino nascido. Deus nos amou, Deus nos amou, digam-no todos os povos, gozam paz e salvação, todos os que creem. Reino bendito, reino de amor divino, eis que as nações resgate por Cristo tem. Nasce Jesus, fonte de luz, ó, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, a quem quer ele bem. Foi muito bom louvar a Deus, adorar ao Senhor neste culto com você, com a sua família. Na próxima semana será o dia 25 de dezembro, onde realizaremos, na quarta para o alto, o culto de Natal. Você está convidado a participar conosco aqui na Marquês de Paraná 225, no centro da cidade, num horário um pouquinho diferente do que o de costume, às quartas-feiras. Será às 19 horas. Você está convidado a participar e a trazer também outros convidados. Quero orar neste momento, encerrando o culto desta noite. Pai querido, obrigado por esse privilégio de cultuarmos ao Senhor nesta noite. Que o Senhor nos abençoe agora, nos conduzindo com o seu amor, com a graça de Jesus, com a comunhão e as consolações do seu Santo Espírito, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.